Olá, turma, bom dia. A gente vai começar aqui mais uma aula de física. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai ver ao longo do ano e já começar aí com os assuntos básicos. Primeiro assunto que a gente vai ver, começa aqui com termologia, que a gente já começa a ver na aula de hoje. E termologia se divide em vários assuntos, como a termometria, que é a medição de temperatura, a dilatação térmica, a calorimetria, que é a medição do calor, o estudo do comportamento dos gases e a termodinâmica. Esse é o roteiro que a gente pretende ver até o meio do ano, certo? Depois, no finalzinho do ano, terceiro e quarto bimestre, a gente pretende ver óptica, que tem como principal fonte de estudo a natureza da luz e os fenômenos ópticos, que tudo está relacionado com a luz, e a ondulatória, que estuda aí os fenômenos ondulatórios, a acústica, ou seja, o comportamento do som, e o movimento harmônico simples. Esse é o assunto que a gente vê ao longo de todo o ano, certo? Na aula de hoje a gente já começa vendo aqui um pouquinho da introdução da termodinâmica e um pouquinho das escalas termométricas. Na termologia, a gente tem que é a parte da física relacionada ao calor e temperatura. A gente vai estudar vários fenômenos, como transferência de calor, equilíbrio térmico, entre outras coisas. Transformações gasosas, tudo isso faz parte da termologia. Ou seja, a termologia simplesmente estuda todos os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. O conceito mais básico é isso. E temperatura, diferente dos conceitos que a gente usa no dia a dia, temperatura é a medição da agitação das partículas. Ou seja, quando a gente mede a temperatura, a gente está medindo aí a velocidade de movimento das partículas desse corpo. Temos aqui na figura um objeto mais frio, em que as moléculas estão paradas, mas com velocidade menor, e aqui do lado direito, moléculas que estão mais agitadas, ou seja, a temperatura maior. Isso quer dizer que o objeto está mais quente, ok? E diferente de temperatura, nós temos a sensação térmica, que é uma temperatura aparente, ou seja, aquela sensação que a gente sente de quente, ou frio, ou calor, são ditas aí sensações térmicas, ok? Que quando a gente toca no objeto e a temperatura dele está mais baixa, a gente tem a sensação de frio, e quando a gente toca no objeto e tem uma temperatura maior, a gente tem uma sensação de calor, de quente. Então, essa sensação às vezes pode confundir a nossa cabeça. E calor é a energia térmica transferida entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Ou seja, se eu tenho dois objetos de temperatura diferente, o que tem maior temperatura normalmente vai transferir calor para o que tem menos temperatura. Então, seguindo aqui o exemplo, nós temos um objeto aqui de 80 graus, que vai transferir calor para um objeto aqui que tem 30 graus. Até que os dois estejam na mesma temperatura, que quando eles estão na mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, ok? Então, quando eles estão em equilíbrio térmico, eles estão exatamente na mesma temperatura, ou seja, eu tenho aqui objetos de temperatura diferentes, trocando calor entre si, e ao passar um certo tempo, eles vão terminar em equilíbrio, ou seja, vão terminar na mesma temperatura, ok? E falando um pouquinho das escalas termométricas, a gente sempre tem duas aulas seguidas, então a gente vai falar sobre as escalas termométricas. As escalas termométricas são escalas de termômetros, certo? Aquele aparelho que a gente usa para medir temperatura é chamado de termômetro, certo? Que existe de diversos modelos diferentes e cada termômetro, cada região do mundo tem uma escala específica, a mais usada no mundo. A escala Celsius, as escalas mais usadas é a de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, e a mais usada delas três é a escala Celsius, que é a mais comum entre todas, criada em 1742, que estabelece ponto de fusão do gelo
de 0 graus, e o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição da água de 100 graus Celsius, ok? Então, a escala mais usada no mundo, inclusive no Brasil, é a escala de Celsius. Só que se você for viajar para países que falam inglês, normalmente lá utiliza a escala Fahrenheit, também criada em 1742. A escala Fahrenheit adota valores diferentes para fusão e ebulição. No caso aqui, o ponto de fusão, o ponto em que a água congela, é de 32 graus, e o ponto de ebulição, um ponto em que a água ferve, é de 212 graus Fahrenheit, ok? Então, uma escala bem diferente. Na escala na escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, ela se baseia na escala Celsius, só que com valores diferentes. A escala Celsius ela parte do princípio do zero absoluto. Esse zero absoluto é a menor temperatura possível, que é quando as moléculas estão em repouso, certo? Ou seja, a agitação das moléculas cessa e a gente diz que elas estão em uma temperatura de zero absoluto. E essa zero absoluta equivale a aproximadamente 273 graus na escala Celsius, ok? Ou seja, o zero Kelvin equivale a menos 273 graus na escala Celsius. E a relação entre as três é dada dessa forma. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. E Tk menos 273 sobre 5. Ok? Então, essa para a escala Celsius. Vou mostrar aqui um exemplo como é que você faz isso. Transforme 25 graus Celsius em graus Fahrenheit e Kelvin. Transformar em escala Kelvin, transformar primeiro na escala Fahrenheit, a gente usa essa relação. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. O que nós vamos fazer primeiro? Substituir os valores de 25 graus no lugar do Tc, fica dessa forma, ok? E daí em diante eu faço a multiplicação de meio pelos extremos. Ou seja, vamos multiplicar 5Tf, 5 vezes Tf de 5 vezes 32 e 25 vezes 9. 5Tf, certo que é 5 vezes Tf, 5 vezes 32 é igual a 160 e 25 vezes 9 dá 225. Eu vou pegar esse 160 negativo e passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, fazendo aqui a soma, a gente chega no valor de 385 e esse 5 que está multiplicando o TF passa para o outro lado, dividindo. Então, TF é exatamente 77 graus Fahrenheit. Então, esse 25 graus Celsius corresponde a 77 graus Fahrenheit. E para a temperatura de Kelvin, é bem mais simples. Como os dois são sobre 5, eu posso simplesmente cancelar esse 5 e, da mesma forma, substituir esse TC por 25. E esse 273 passa para o outro lado, ficando positivo. E daí é só fazer a soma. Então, TK é 298 graus Kelvin. E como a escala Kelvin é uma escala padrão, uma escala absoluta, então ela não tem essa bolinha que representa graus, ela é só a letra K, ok? Pessoal, até mais. Um abraço.